Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo da série dos vídeos breves. E o tema do vídeo de hoje são os termos gregos que estão muito presentes, né, na linguagem da conformação da teologia do cristianismo antigo, cristianismo dos primeiros séculos, né? Muitas vezes você vê, né, esses termos sendo utilizados, né, como um meio de apresentar um aprofundamento das concepções do desenvolvimento espiritual na filosofia do cristianismo, né? Como sabemos, o cristianismo nasce num ambiente da cultura grega, né, de judeus helenizados fundamentalmente, né? Os evangelhos são concebidos em grego. São Paulo era um judeu de cultura helênica. Nós temos o desenvolvimento então da teologia, né, dos padres da igreja fazendo uso da ferramenta, dos termos e dos conceitos da filosofia grega. Então é por isso que muitas vezes falamos em teologia apofática, falamos de padres teóforos, falamos de teoses, falamos de nous. Esses conceitos estão, né, sempre presentes nesse tipo de temática em virtude dessas origens, não é? Então vale a pena, né, sim, refletir um pouco a respeito do que significam, né, esses termos dentro de um contexto desta elaboração, da construção teológica, filosófica do cristianismo, né? E tentarmos fazer uma conciliação disso com aquilo que lemos pura e simplesmente no Evangelho, né? Então eu separei aqui 8 termos, que são muito, né, utilizados, né, que surgem, e eu espero que seja interessante, seja edificante, nós possamos tirar um bom proveito dessa exposição. Primeiro, no desenvolvimento de uma perspectiva da ideia teológica deste cristianismo antigo, nós tínhamos a percepção de estágios do desenvolvimento da vida espiritual. E 3 pontos marcariam o início, o meio e a consolidação, não é? O ápice. Seriam catarsis, teoria e teoses. Então, esse é um escopo inicial. Mas entre isso nós temos também outros elementos que vão se constituindo como apoio de cada um dos aspectos, né? Catarsis, o início da jornada, digamos assim, é a purificação, não é? Catarsis ou catarse. Mas ela é, sobretudo, melhor compreendida quando percebemos esse termo como autoinvestigação. É uma purificação que nasce de um processo de investigação interior. Passamos então a investigar o que de fato acontece conosco, passamos a conhecer um pouco mais a nós mesmos, né? E nisso passamos a confrontar os elementos que nos impedem de realizar a nossa natureza divina, né? Diz as bem-aventuranças: bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Este choro, ele é um choro relacionado com o arrependimento. E chorar está sempre conectado com a ideia de purificar-se pelas lágrimas, com a ideia do batismo, com a ideia da água, com a ideia da limpeza, né? E este choro, esta limpeza, esta purificação nasce da autoinvestigação. Então, catarsis, neste contexto, seria isso, né? Uma purificação nascida da autoinvestigação. E é o começo de tudo. Você deixa de colocar culpa nos outros, culpa no demônio, culpa nos seus inimigos, culpa no mundo, para trazer isso para você. Isso pode, no primeiro momento, ser caracterizado como a culpa da carne, mas na verdade não é a culpa da carne, é a culpa da mente.
que dá ferramentas à carga. Né? Então, catarse é um termo que está aí bem resolvido. Há um termo não tão popular, mas também muito utilizado nesta conformação de ideias, com base nos termos gregos, que é nepsis. Nepsis seria atenção plena, o estar atento, que é um estágio fundamental de complementação, de sequência do caminho da catarse, do caminho da purificação, que é você, uma vez estável, purificado, manter-se atento para que aquele estado de obscuridade anterior não retorne. Estar atento aos pensamentos, fundamentalmente. Estar atento àquilo que deriva-se dos pensamentos. Estar atento às nossas ações, não agir no automático. Nepsis, estar atento. Um campeão das citações é o termo de agora, metanoia. Precisamos buscar a metanoia. Normalmente isso é caracterizado como arrependimento, mas aprofundando a questão, vamos ver que em catarse a questão do arrependimento já é tocada. O que seria metanoia? Metanoia seria consequência da purificação pela autoinvestigação e no desenvolvimento da atenção plena, o início de uma transformação da mente. Metanoia. Quando passamos a estarmos atentos sobre o que pensamos, como agimos, começamos a desenvolver um tipo de transformação mental, uma transformação dos nossos parâmetros, nossos paradigmas. Isso é metanoia. Muito bem. Purificação, atenção plena, início de uma transformação mental. O que surge dessa transformação mental? Um desejo, um gosto pela solidão, não pela distância dos outros, né? Numa misantropia, mas num desejo de ficar mais sozinho consigo mesmo para ouvir e ver Deus. Exíquia, gosto pela quietude. Isso não significa dizer que do quietismo, de alguém que vai ficar lá não falando com ninguém, quietinho, isolado numa montanha, não necessariamente. Mas o desejo de uma introspecção é fruto da mudança de mente. Não é? Vivemos num mundo, está todo mundo falando o tempo inteiro, todo mundo discutindo, todo mundo opinando. Como vamos ouvir a voz interior? Como vamos ouvir Deus dentro de nós se estamos tão desatentos? Nepsis, atenção, transformação de mente, busca da exíquia, busca da quietude. Não é? O desenvolvimento deste buscar ouvir, deste gostar de ouvir, desse gostar de se interiorizar, citado por o Senhor Jesus quando diz: quer orar com bom proveito, vai para o seu quarto fechado. Busca ouvir Deus que está no oculto, não é? Leve as suas orações a Ele, no seu interior. Ele vai ouvir. Ele vai ouvir e você vai ouvi-lo. Não é? E aí aqui temos um outro estágio que nos leva a um termo também muito falado: teoria. Teoria, nesse caso, não é uma ideia formulada, mas é a contemplação. Visão de Deus. Experiência de Deus. Bem-aventurados os purificados pelo coração, pois eles verão a Deus. Veja bem, bem-aventurados aqueles que se purificaram pelo coração, pois eles veem a Deus. É um processo. É uma bem-aventurança nascida de um desenvolvimento. Qual é o desenvolvimento aqui? A purificação pelo coração. Não é? Purificação, catarses, não é? Atenção plena, nepsis. Não é? Modificação da mentalidade, busca pela quietude, teoria, contemplação. Estamos vendo Deus. E aí surge o espaço para um termo muito querido, né? Nous. Purificou o nous. Nous é a ideia de que estamos contemplando com um olho espiritual, com um espelho que reflete o nosso verdadeiro eu. Temos o ego. Dentro do ego, nas camadas do ego, quando vamos rompendo, vamos alcançando uma câmara,
uma câmara de ver o nosso verdadeiro eu. E olhamos através dessa câmara, através do nous. Não é? Então, esse é o sentido da purificação do nous. A purificação é todo esse processo, não é? Que nos leva à contemplação. Mas antes teve quietude, teve metanoia, teve népsis, teve catarse. Temos então um outro termo, um termo também muito usado, que é o pronema. Não é? O que seria isso? Novamente, no sentido do fluxo das ideias, começamos, não é? Com catarses, com purificação, levamos a uma atenção plena, começamos a iniciar, a transformar a nossa mente. Nisso, demos gosto pela quietude, que manifestou-se com a contemplação. O que vem depois disso? A constituição de uma mente plena, de uma mente que já realiza o processo mental purificado. Não é? Isso seria fronema. Para chegar aonde? Qual é o objetivo desta jornada descrita nessas terminologias? Teoses. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Filho de Deus é o estágio daquele que se deificou, daquele que se purificou plenamente e se identificou com Deus ainda no ego. Teoses é isso. Teoses é a iluminação deste indivíduo que ainda está no ego, que passa agora a viver liberado do ego. Um filho de Deus. Como ele é liberado do ego, das paixões egóicas, ele pode transmitir o quê? A paz. Que paz? Não é a paz que o mundo dá. É a paz que vem de Deus, através do Filho. Não é? Então, o Filho é aquele indivíduo que realiza esse processo e o consolida. Bom, eu acredito que essa é uma forma sintética, evidentemente, de fazer uma exposição no sentido contínuo da utilização desses termos. Não é? E quando vemos assim, podemos perceber que, embora as ferramentas sejam, não é, da filosofia grega, nós podemos ter uma conexão direta com o sentido do Evangelho. E eu acho que esta é uma investigação interessante, importante, para que venhamos a dar substância a essas terminologias que às vezes utilizamos assim, de um modo não muito consciente dos seus melhores significados. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.